Bora lá. Sexta-feira, 24, 6h40 da tarde. Falar um pouco sobre as tretas globais que tá rolando e explicar um pouco por que afetou tanto os mercados, principalmente ontem e hoje. Ahn, Deixa eu ver, começar por esse daqui, do Ogro. Esse daqui é um gráfico do Rei Dalio, que é um gestor de hedge fund americano, um dos caras mais pica que tem no mercado, que ele mostra a ascensão e declínio de vários impérios desde 1500. Então a gente tem Alemanha, França, Índia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Japão, Rússia, enfim, vários impérios, várias nações desenvolvidas que alcançaram seu tamanho e proporção no mundo. E os dois que mais chamam atenção é justamente os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, esse em azul, então a gente percebe aqui que ele chegou num ponto onde nenhum outro chegou, que foi justamente depois de 1950, No pós pós-guerra. Segunda Guerra Mundial, e depois disso ele iniciou meio que um declínio. E a China, por outro lado, ela vem numa ascendente muito forte. Esse período marcado aqui em vermelho, ele foi marcado pelo ogro, que foram é o que os chineses chamam de século da humilhação, que foi o período de 1839 a 1949, depois da Guerra do Ópio e antes da até o ponto da Revolução Maoísta, né, que foi quando Mao Tse-tung implantou o regime comunista na China. Então, esse período para os chineses, o Ogro tem vários vídeos falando, tem vários artigos sobre o que acontece. Os chineses entendem que eles sofreram humilhação pelo Ocidente por 100 anos. E por conta disso, eles têm o direito de roubar propriedade intelectual e roubar produto e fabricar, fazer pirataria de produtos do Ocidente. Porque eles foram prejudicados pelo Ocidente, então eles têm o direito de dar o troco na mesma moeda. Então, a partir da Revolução Maoísta, eles começaram a implantar esse sistema nas escolas, é, essa mentalidade de que os chineses têm que dar a volta por cima no próximo século e por aí vai. Então, desde desse período, a China vem crescendo, vem desenvolvendo, vem fazendo tecnologia reversa. Por que a China tem todas as tecnologias e tudo é fabricado lá? Porque eles simplesmente colocaram a mão de obra extremamente barato, as fábricas praticamente não pagam impostos para produzir lá, e um produto que sairia, por exemplo, nos Estados Unidos a produção de $5, lá sai a $1, com mão de obra. Então as empresas simplesmente migraram todas para lá. Só que quando uma empresa migra para lá, uma das coisas que os chineses fazem é, você vai abrir sua empresa aqui? Beleza, só que a gente vai abrir uma fábrica de tecnologia reversa do lado. O avião que sair daqui, a gente vai pôr nessa fábrica, vai desmontar ele e vai fazer reverso. Essa é a condição. E o Ocidente aceitou isso. Por isso que, por exemplo, existe uma guerra gigantesca hoje entre os smartphones e a Huawei, porque a Huawei simplesmente roubando toda a tecnologia que vinha sendo feita, chegou ao ponto que agora eles ultrapassaram a tecnologia. E os celulares da Huawei possuem a mesma tecnologia da Apple, a mesma tecnologia da Samsung, a, de todos os outros celulares top de linha e mais barato, porque é chinês. Isso Então, também acontece com placas de vídeo, placa-mãe, tudo, sim, processadores, com N tudo, coisas. tudo, tudo, tudo. Qualquer tipo de produto eletrônico, tecnologia, tudo que você vai comprar da China é extremamente mais barato. Por isso, eles pegam o que a Sim. galera faz e produzem mais barato. Ponto. Eu sou um voraz consumidor desses produtos e posso atestar a qualidade dos mesmos, viu? E é mais barato. Sabendo, Não, é o é, mesmo produto, só que mais barato. você vai É o ver. mesmo. Começo do mês agora vai chegar uma placa de vídeo para mim. Quando ela chegar, eu vou te chamar para você vir cá ver ela. Uhum. Tipo assim, fala que é da XFX, mas eu tenho certeza que não é, tá Não. ligado? Beleza. Então, o que a gente vê aqui nesse ano agora de 2020, que é até onde vai esse gráfico? A China ainda em ascensão e os Estados Unidos ainda em um declínio.
Se a gente for contar que a inércia dessas duas linhas continuem, os Estados Unidos vai cair um pouco mais e a China vai ultrapassar os Estados Unidos. E aí é que é onde fode pra gente. Por quê? Porque a China não é nem um pouco ética e nem transparente com tudo que rola lá, muito pelo contrário. Todo mundo sabe que eles escondem tudo que é de podre que tem lá dentro. Uma das coisas que acontece lá, eu vou deixar o link aqui para vocês no WhatsApp mesmo, depois vocês deem uma lida, mas ele fala basicamente de campos de concentração na China e por que que isso acontece. São, apesar da China ser meio que todo mundo da mesma etnia, eles têm algumas subdivisões. É a Han e a Qin, que vem dos mongóis. Entre elas existe uma região na China que aqui ele explica toda a história da China, mas a região ali mais próxima do Oriente Médio, ela é habitada por pessoas que são de religião islamista. Eles são mais voltados realmente ali para o Oriente Médio do que para a China. Em um certo momento da história, houve um genocídio daquele povo que morava ali naquela região, e a partir daí surgiu uma nova região meio que separada. Xinjiang faz fronteira com a Mongólia, Rússia e outros 4 dos 7 países do mundo com o sufixo "istão", ou seja, o Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão e Afeganistão. Istão vem de Istan, lugar, morada. Então é uma palavra islã, né? E aí aqui ele explica todos os gráficos, o que aconteceu, por que que o povo lá é perseguido. E aqui tem alguns da, das fotos desse movimento separatista que vem acontecendo lá nessa região da China há muito tempo já, só que a imprensa não tem uma ampla cobertura. Saiu já diversas vezes em jornais do mundo inteiro, reportagens, fotos, por exemplo, o pessoal aqui pedindo que, que aquela região se torne independente, porque a maioria é de origem islâmica e eles querem um país diferente. Esse seria o símbolo deles. Este Turquestão, Turquestão do Oeste. E aqui ele explica, aqui algumas das reportagens que já saíram no mundo, BBC, Alemanha, Japão, Brasil, CNN, Le Monde, Clarim, enfim, é o país. Diversos já denunciaram essa região porque o regime comunista da China ele simplesmente fez campos de concentração com trabalho escravo com essa galera. Eles prendem as pessoas que apoiam esse movimento separatista, principalmente da etnia islã lá que eles têm, e ninguém fica sabendo. Eu não Simplesmente. estou vendo muito bem as imagens aqui, mas eles são chineses mesmo, olho puxadinho e tal, ou eles são Não, mais, tipo, eles são parecidos com o mais Oriente Oriente Médio mesmo? Médio. Eles são mais parecidos com os povos do Oriente Médio. Eles moram na China, mas é Hum, muito mais parecido com o islâmico. então realmente é outra cultura, É só o outra território cultura, geográfico totalmente ali diferente. É nesse. outra cultura, totalmente diferente. Só que aquela região, por conta dos genocídios e da pressão dos governos, faz parte ainda da China, certo? Mas são pessoas que moram lá, mas que têm outra cultura. Então, já foi falado na ONU, já foi falado em diversos locais, o pessoal lá passa fome, a taxa de prisão nessa região é gigantesca e, enfim, depois vocês leem tudo isso daqui, porque basicamente o que acontece lá é como se fosse um campo de concentração em 2020 e ninguém faz nada. Bom, esse é um dos motivos por que eu não quero que a China. Essa imagem aqui é fodida. Foda, foda mesmo. Por que Tava a imaginando China isso agora. tome
controle global, né? Acho que seria bem ruim. E, por último, esse Thiago de Aragão é um dos caras de mercado aí que eu sigo. Tem outros 300, mas ele explicando o porquê que o consulado chinês fechou em Houston e o porquê que o consulado americano fechou na região de Chengdu. Por que eles escolheram essas duas regiões? Houston é um centro de pesquisa tecnológica. É, então, muita coisa de tecnologia a China ficava sabendo pelo consulado de Houston. E aí, com toda essa escalada de tensão, os Estados Unidos decidiu expulsar os chineses de Houston, porque eles estavam fazendo roubo de propriedade intelectual, fazendo espionagem industrial e mais uma porrada de coisa. Então eles expulsaram e no dia que eles foram expulsos, deram 72 horas, no mesmo instante eles começaram a queimar milhares de arquivos do lado de fora. Todo mundo viu essas imagens. Foi gravado, enfim. Eles queimaram milhares de arquivos, os chineses queimaram milhares de arquivos antes de sair do consulado. E, em resposta, a China fechou o consulado de Chengdu, que ele fica muito próximo à região de Xinjiang, que é essa província Uigur, que é onde fica o pessoal de origem islâmica, que é essa região que a gente acabou de ver antes, né? Logo perto dos campos de concentração também, né? Isso, e também tem percepções sobre o Tibete, que é outra região que a China também faz muita sacanagem. Então, esse consulado de Chengdu para os americanos servia como base de informação para saber tudo que a China estava fazendo no Tibete e na região dos Uigur. Com isso, eles expulsaram esse consulado. Ou seja, se você não vai deixar eu espionar a sua tecnologia, você não vai espionar os meus campos de concentração. É Entende? bem O que justo, rolou né? foi mais ou menos isso. Aqui ele explica as escolhas. Houston, visão dos Estados Unidos. A China pratica espionagem industrial e não respeita a propriedade intelectual. Chengdu, visão da China. Americanos querem destruir a imagem e reputação do PCC, monitoreando o Tibete, e Xinjiang, que é a região que eles fazem merda. Certo? Então, o fechamento desses consulados pelas duas partes tem relação direta com isso que a gente falou antes, certo? Até onde que isso vai, até onde que isso vai escalar, aí só Deus sabe, né? Mas basicamente é isso, por isso que tá tendo tanta confusão, por isso que os mercados estão reagindo tanto a isso. E isso daqui pode ser o estupim para uma coisa um pouco maior, porque não é só um fechamento ou um acordo comercial, fechamento de consulado ou um acordo comercial que vai ficar desgastado. Realmente virou uma briga entre os dois países pela dominância global. A partir daí a gente não sabe o desfecho. Eu não sei, ninguém sabe. Eu espero que seja o desfecho em que o tio Sam ganhe, porque eu prefiro ser controlado por alguém que me dá cheeseburger do que por alguém que vai me trancar numa cela, né, e obrigar eu a pôr Mao Tse Tung na minha parede. Eu estava conversando justamente isso hoje com alguns amigos, Jorge. Meu medo sobre essa tensão aí é o seguinte, cara. Que nem tem o gráfico para provar e comprovar o que eu estava falando mais cedo, que é a questão do poder bélico e financeiro das nações, tá? É praticamente equivalente, tanto Estados Unidos Uhum, quanto China. Foi o tempo que a China baixava a cabeça para os Estados Unidos. Tanto que sim. rolou aquela tensão semana retrasada lá no Golfo do Vietnã. A China estava, mais uma vez, ultrapassando os limites das águas internacionais dela e querendo se apoderar das águas lá do Vietnã, que é um poder, que é um país que é militarizado pelos Estados Unidos desde a Guerra do Vietnã. Uhum, Então, eles chegaram lá, falaram, aqui é nosso e tal, os Estados Unidos estavam lá, não, não é, e ficaram naquela, e a China soltou, fala, beleza, a gente está pronto para responder à altura qualquer tipo de ação norte-americana, e era verdade, os Estados Unidos levou 2 porta-avião e uma esquadra completa lá, eles pegaram toda a força marítima deles que estava naquele golfo lá, e colocaram lá e falou, beleza, pode vir, nós está aqui. Aí uhum, ficou nessa, tá ligado? E os americanos teve que voltar, ficaram lá um olhando pro outro, não virou nada. Mas o ponto é, a China não abaixa mais a cabeça para os Estados Unidos. E até aí vai dar uma briga boa, mas o que acontece? Meu grande medo
é a Rússia comprar o lado da China, entendeu? Esse é meu grande... Por quê? Porque os aliados é tudo cagão. Você acha que se virar uma parada dessa, você acha que os aliados vão querer comprar o lado dos Estados Unidos? Estados Unidos, que por mais que seja o lado bom da história, os Estados Unidos eles são vistos há muito tempo como os cowboys do mundo atual, né? Uhum. Os cowboys do mundo atual. Eles acham que tá no faroeste até hoje. Faz o que quer, chega lá na ONU, mija, bota o pau na mesa, mija no lixeiro, faz o que quer, né? Aí fica. A minha questão é mais essa aí, saca? Eu fico com o pé atrás só dos aliados não querer comprar o lado dos Estados Unidos, porque Existe se a muito. Rússia comprar o lado da China, vai dar ruim, viado. Mas existe muitos fatores que impedem, tipo, fator econômico, fator de alianças globais que já vem. Enfim, tem um monte de coisa aí que é muito complicado acontecer uma guerra hoje em dia, é muito complicado. Eu Sim, acho muito concordo. mais fácil, por exemplo, os Estados Unidos ou o Trump ou o próximo presidente, pelo menos assim, numa visão estrategista, seria muito mais inteligente ele fazer uma jogada que seria muito ruim para os Estados Unidos no curto prazo, mas que não deixasse a China escalar em relação a poder e economia, e porque depois, se você prejudica mais o seu inimigo do que você mesmo, você consegue retomar depois. Então seria meio que um tiro no pé, mas que valeria a pena depois. Mas enfim, aí entra É, não, é num outra patamar parada, de né? especulação muito grande, entende? Mas que a escalada de tensão entre China e Estados Unidos ela está crescendo cada dia mais, isso é fato. O acordo comercial que foi fechado em dezembro do ano passado, ele foi um acordo falso. Tanto que, quando falaram que esse acordo ia ser quebrado, ninguém se surpreendeu. Porque era um acordo muito fraco, era algo assim totalmente ridículo. Era um fake deal, era um acordo falso. Então, quando os secretários lá americanos começaram a soltar que realmente aquele acordo era falso, o mercado nem se surpreendeu. Era apenas por Ah, manter as aparências e os níveis bom, de especulação nos mesmos lugares, digamos assim, né? não tem acordo comercial entre China e Estados Unidos no momento. Não tem nenhum tipo de conciliação. Eleições americanas está aí já. Vamos ver o que acontece. E no meio de tudo isso, a gente já passou, acho que dos 15 milhões de casos de coronavírus no mundo. Deixa eu só confirmar aqui. Hum, Antes estava na página inicial, será que eles tiraram? Não, eles tiraram. Mas, Eu lembro desse gráfico aí, eu cheguei a olhar ele algumas é, vezes. mas passou dos 15 milhões, os Estados Unidos passou dos 4 milhões já. Ah, acho que tá por aqui. Ah, não. Foda-se também, não vou achar agora. É, então, a pandemia continua escalando, mas meio que já perdeu um pouco a força da narrativa. Então vamos ver até onde que isso vai também. No meio de tudo isso, a pandemia continua rolando, as vacinas ainda não tem data exatamente para sair. Eu acredito que sai esse ano ainda, a vacina já com eficácia e tudo mais. Aí a questão vai ser mais quando vão liberar essa vacina para as pessoas e para uso, do que quando ela fica pronta. Porque eu acredito que a vacina já esteja pronta, já está em teste lá, está produzindo bons resultados,
Mas aí tem que Fazendo ver um quando que gancho ela aí, vai ser ó. liberada. Já tem quatro vacinas na fase 3, tá? Que é a última Sim. fase, que são testadas em grupos de milhares de pessoas, testam dosagem, eficiência, de periculosidade. Já tem quatro vacinas, ao total são 155 vacinas que eles têm em andamento. E tem várias na fase 2 e 3. E já Uhum. tem quatro na fase 3. E Estados Unidos já comprou toda a produção desse ano. Uhum. Lógico, é o mais afetado. E é o que tem mais dinheiro. Bom, então, falando de gráficos. O SP500, depois de ter rompido esse triângulo ascendente, foi lá, buscou 100%, buscou a região aqui dos 3.300, chegou a beliscar lá, mas não passou, e fez um engolfo de baixa com o fechamento do consulado chinês. Essas tensões fizeram o mercado fechar em baixa ontem e hoje. Ah, é o fim do mundo? Cara, nem de perto. Nem de perto. A tendência ainda é de alta, as médias continuam apontando para cima, a 200 começa a virar, e esse dia de forte queda aqui, por exemplo, veio seguido de um dia de forte alta depois. Então, tudo que aconteceu aí durante essa semana, muito provavelmente na próxima semana já vai ser revertido e o mercado deve renovar alguma máxima. Entretanto, a situação é séria, né? Eu já falei diversas vezes, o SP500, as bolsas no geral, elas não refletem como está a economia real. A economia real continua destruída, a economia real continua piorando a cada dia mais. As pessoas que estão dependendo de auxílios dos governos, quando acabar esse auxílio, a maioria não sabe o que vai fazer, porque não tem mais o que fazer, elas perderam o emprego, elas perderam a loja que ela tinha, a empresa que ela demorou anos para construir não tem mais como funcionar, ele teve que demitir todos os funcionários, enfim. E não tem muita previsão. Vamos ver o que os governos vão fazer aí para ajudar essa população, porque se continuar do jeito que está a coisa vai ser muito mais feia. E as bolsas continuam subindo em relação a estímulos, estímulos e estímulos. A gente viu um movimento muito forte de queda no dólar essa semana por conta do pacote europeu que foi aprovado de 750 bilhões de euros, equivale a 1,5 trilhões de dólares mais ou menos. Eu vou falar dele um pouquinho mais para baixo, mas isso afeta o dólar também e também afeta as bolsas americanas. Bom, fez o engolfo de baixa, a próxima parada provavelmente vai ser aqui na média de 20, nos 3.80, 3.180, e caso perca a média de 20, ainda tem a média de 50 vindo bem inclinada, bem forte. Já segurou o preço duas vezes e pode segurar a terceira. E mesmo se romper a média de 50, a gente vai ter a média de 200 logo abaixo ainda. Então vai ser bem complicado o mercado perder essa tendência de alta agora. É por inércia. Para virar esse movimento tem que acontecer uma força vendedora muito, muito grande. Então vamos aguardar. Não acredito que essa força vendedora vai vir por agora. Eles vão continuar manipulando os mercados para que eles se mantenham em alta. Apesar de que a gente viu essa semana também os resultados das FANGs da Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, que vieram piores do que o esperado. Né? E por conta disso, todo o mercado de tecnologia caiu também, puxando o SP500. Vamos olhar os gráficos deles ali já já. Bom, 2 dias de baixa, a gente tem as regiões aqui a serem buscadas ainda. A gente tem um terceiro alvo aqui no topo histórico, que também é um terceiro alvo desse pivô aqui embaixo. Então, aguardar para ver o que acontece, ainda tem caminho a ser seguido. O VIX, que é o índice do medo, ele rompeu a 200, meio que foi fazer um pullback, indica que pode vir para baixo. Eu vi um estudo de um gestor que diz que a gente pode ver o VIX indo quase a zero, porque como houve essa anomalia para cima, pode ser que a gente tenha uma anomalia para baixo também, por conta do mercado simplesmente entender que não existe mais risco. O VIX é o principal hedge do SP500 e é considerado o índice do medo. Quando ele sobe, quer dizer que o medo está subindo junto.
E como o mercado pode entender que simplesmente não existe mais risco e que o Fed vai salvar tudo, o VIX pode ir a patamares próximos a zero. Não, o VIX não vai abaixo de zero igual o petróleo, porque aquilo lá foi uma disfunção de mercados futuros. O VIX, o máximo que ele vai ser a zero. Dow Jones Industrial se segurando na região aqui do fundo. Este fundo está marcado aqui, esse topinho aqui, está marcado aqui no topinho de correção da crise, o topinho que deu junto com o SP500 o drive e o fundo de projeção para toda essa queda que a gente teve em março. Vem se segurando aqui, ele vem trabalhando meio que na lateralização, sem força para subir, não tem muito ainda. Ele rompeu a 200, conseguiu passar a 200, porém esse movimento aqui, na análise técnica, ele é chamado de ilha de reversão. É como se fosse um doji separado do resto do gráfico e que a partir dali o preço reverte. É uma ilha de reversão. Não sei se ela vai ser confirmada, ela já foi confirmada na verdade, mas teria que perder esse último fundo aqui para armar um pivô. Então eu não sei ainda até que ponto que isso vai ser. De toda forma, a média de 200, 20 e 50 está para cima, né? Então elas podem servir como resistência e suportes aqui para o preço. Ele está segurando nesse topinho, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias com o Dow Jones. Lembrando que o Dow Jones Transportes, ele também subiu, indicando que os transportes nos Estados Unidos estavam acompanhando a produção, o que eu acho no mínimo estranho, porque a produção ainda não se normalizou, muito pelo contrário, a situação está a mesma coisa que estava em março, a única coisa que mudou foram os estímulos para as grandes empresas. EWZ, que é o Brasil, pautado na Bolsa de Nova York. Deixa eu atualizar esse FIBO aqui. A gente pode olhar isso daqui e considerar que isso daqui vai ser... Deixa eu apagar esse outro aqui para não ficar muito poluído. Bom, a gente pode considerar que isso daqui foi um pivô, corrigiu até próximo aqui o 38, subiu, está fazendo um topo duplo, né? Tá dando um sinal de topo duplo, inclusive deixou um dojizinho, sinal de reversão, confirmando isso daqui, mas ainda é um pouco cedo. Acontece bastante nos índices isso daqui, ó. Ele forma um pivô de alta junto com um triângulo, junto com a flâmula, na verdade, para depois o preço romper aqui e ir reto lá para o primeiro alvo. Isso daqui pode acontecer no EWZ também. Então a gente tem duas possibilidades. Ou isso daqui vai ser o triângulo, deixa eu ver se eu consigo. Ou isso daqui vai ser esse triângulo, certo? Para romper, passar 200 e ir lá no primeiro alvo, considerando que vai ser um pivô de alta, que ele não vai corrigir até o 50 nem o 61, ele vai segurar na 38. Ou isso daqui vai ser um topo duplo, e a partir daqui ele vai iniciar uma correção para romper essa LTA e iniciar uma nova perna de baixa. Um pouco complicado, a gente tem que esperar ou romper essa linha ou romper o topo, né, para daí a gente ter alguma certeza. Mas os estudos para o EWZ, que é o Ibov gringo, são esses. As médias apontam para cima. Eu já vi bastante vezes, principalmente no índice, no Ibov, acontecer esse tipo de movimento aqui e romper para cima, né? Mas vamos ver o que acontece no mundo aí
daqui para frente. IBOV. Deixa eu apagar, aliás, deixa eu mudar esse FIBO aqui, que ele já não faz mais sentido. Opa, este FIBO aqui ele já não faz mais sentido. Vamos puxar outro. Tá. Bom, a gente teve no IBOV esse primeiro pivô de alta que se formou lá no fundo da crise, lá em março, que ele tinha como alvo exatamente, se a gente pegar o fechamento aqui, exatamente onde a gente está agora, o último alvo dele era exatamente ali. Só que depois desse primeiro pivô, ele fez meio que uma figura. E o que acontece? É a mesma situação do EWZ. A gente tem esse topinho aqui, mas ele veio, voltou, corrigiu, então seria a mesma situação, só que um pouco mais ascendente. Então, quando a gente tem um topo que ele não é respeitado, porém a gente está vendo que é um movimento de alta, está vendo que vai romper para cima, deixa eu até apagar essa linha aqui, a gente projeta o topo mais alto, certo? A gente vai no próximo topo, porque a gente entende que isso daqui vai ser uma figura e que ela vai ser projetada para cima. Qual figura? Um triângulo. Veja bem, a gente tem uma linha traçando aqui, pegando exatamente a máxima desse candle e esse topo, e a gente tem uma LTA vindo aqui. Isso daqui forma um triângulo. Certo? Esse triângulo a gente projeta para cima. Se a gente projeta ele para cima, exatamente o primeiro e o segundo alvo, cravados. Então esse é o alvo, esse é o pivô válido, né? Então a gente trabalha com ele. Então a gente tem primeiro alvo atingido, segundo alvo atingido e uma correção. Deixa eu ajustar aqui, beleza. E agora inicia uma correção. Até onde vai essa correção? Até a média de 20, até a média de 200, ou vem testar esse topo, certo? Se ele vir testar esse topo, muito provavelmente a M50 já vai estar de encontro ao preço aqui, que vai ser 2 dias até ele vir essa região, mais 2 candles aqui, vai ser justamente o 2 candles que a média de 50 vai precisar para vir de encontro ao preço. E aí quando ela vem de encontro ao preço, muito provavelmente a gente vai lá testar os 118 mil. Então a crise acabou? Nem de longe. Mas o mercado está subindo e a gente vai projetando para cima. Então, o que pode acontecer com o IBOV nos próximos dias, com a Bolsa Brasileira? Ou ele corrige um pouco mais, vem testar aqui a região dos 100 mil pontos, que é justamente a média de 20. 100 mil pontos é justamente a média de 20. A média de 200 está logo aqui embaixo também, nos 98. E a média de 50 muito provavelmente vai vir de encontro aqui, se ele continuar corrigindo, né? Se ele bater na 20, bater nos 100 mil pontos e espirrar para cima, aí o próximo alvo está lá no 118. Aí ele vai começar um movimento, vai fazer o seu zigue-zague, né? Vai vir fazendo seu zigue-zague até os 118, 119. O índice é basicamente o IBOV, não vai ter muita diferença, né? O gráfico é bem parecido até, ó. Muito pouca diferença, 102 mil fechamento para 102.300, qual que foi a diferença? 102.500, 200 pontos de diferença no fechamento um para o outro, praticamente irrelevante, então é o mesmo estudo. Dólar. Ele não confirmou esse pivô de alta que tinha traçado, né? Vamos puxar aqui, apagar ele então, não confirmou, acabou. E na verdade o que ele fez? Ele fez algo mais parecido com um pivô de baixa.
Percebe que aqui a gente tem um mini fractal, ó. Ele fez esse micro pivô, perna de baixa, perna de alta, primeiro alvo. Deixa eu colocar isso aqui em azulzinho, fica mais visível. Aqui, perna de baixa, subiu, rompeu o fundo, primeiro alvo do pivô. A partir daí, ele corrigiu de toda essa perna, né? Corrigiu próximo da última retração, ficou preso aqui entre as médias, ficou embolado, fez um gap de início de movimento. Percebe que ele bate aqui e o próximo candle, se a gente estivesse olhando um intraday, por exemplo, a gente teria feito uma venda aqui ou uma venda aqui, certo? Porque esse movimento aqui ele ativa a venda, quer dizer que aqui entrou uma venda tão forte que o preço não negociou nesse patamar e abriu já lá embaixo e não voltou, certo? Então isso daqui parece muito mais um pivô de baixa agora do que um pivô de alta. Um pouco diferente do DXY, que vai ser o próximo, que o DXY ele fez uma bandeirinha perfeita e está com isso tudo muito mais bonito. Apesar disso, nosso dólar está com volatilidade muito alta, o que é muito ruim para quem mexe com exportação e importação. Pessoas que eu conheço próximo aqui já falaram que está bem complicado, as empresas lá do DAIA principalmente, que dependem de fornecimento estrangeiro, porque não está tendo como importar material, não está vindo material, e o preço dos materiais tudo subiu 30%, 20%. E se for repassar isso para o consumidor, eles não vendem. Então, bem complicado. E, junto com isso, o Banco Central, o presidente do Banco Central, falou que não sabe a causa da volatilidade do dólar. Se existe uma coisa que um presidente do Banco Central não pode fazer, é dizer que não sabe a causa da volatilidade. Né? Ele soltou isso simplesmente numa entrevista oficial. Pô, por favor, alguém dá um soco na cara desse cara. Ele quer... É melhor ficar calado, né, mano? É melhor falar que eles têm a solução, mas que não vem ao caso agora. Dá um migué, mas fala, não sabemos a causa. Aí não dá. Né? Quer fuder. Bom, se esse pivô de baixa for confirmado, a gente tem alvos aqui no 4,10 e no 3,60, o que eu acho muito difícil dado todo o contexto. Eu acho muito mais fácil se ele for fazer uma correção, alguma coisa nesse sentido, ele vir buscar aqui esse fundo que é nos 4,80. Com a volatilidade que a gente está tendo, não é difícil ele ir lá buscar. Se a gente for olhar um prazo um pouquinho maior, um semanal por exemplo, a gente tem o pivô montado aqui também, e a gente tem a possibilidade disso daqui virar um pivô de alta, caso na semana que vem faça um candle de força para cima. Não sei se isso vai acontecer, né? A média ainda está bem apontada para cima, uma parte por conta dessa anomalia da crise, mas isso aqui pode ainda virar alguma coisa. Aguardar para ver. E no mensal, que a gente tinha discutido da última vez, o que era, ele vem desenhando um candle meio que de dúvida, meio indicando que o próximo também vai ser uma queda, apesar de estar bem longe do fundo ainda, do mês passado, mas ele indica que ele pode vir buscar aqui realmente a faixa que eu falei dos 4,80. E aí se a gente perde o fundo desse mês, aí ativa um puta de um pivô de baixa, que aí sim ele vai lá nos 4,10 de novo, que é justamente o patamar pré-crise. Vou voltar para o diário. E o DXY, que é o dólar pareado com outras moedas, com o euro, com o rublo russo, com o dólar canadense. É o que eu falei que tinha dado uma bandeirinha perfeita. Essa bandeira a gente tinha desenhado já no último vídeo que eu gravei. Ela já estava nos estudos, estava exatamente esse estudo, não mexi em nada. Ele confirmou a bandeira, confirmou a média e veio caindo, ativou o pivô e veio perdendo fundo. Inclusive hoje foi o dia que ele perdeu o fundo. Ó. Ele tinha se segurado ontem no fundo pré-crise e hoje ele perdeu esse fundo indo em direção
aqui aos 93 e aos 90. O que o DXY, por que ele está caindo tanto? Justamente por conta do pacote de 750 bilhões de euros que a Europa aprovou. Isso faz com que o euro se valorize e o dólar se desvalorize. Então, se ele se desvaloriza pareado com a moeda forte, ele também se desvaloriza pareado com as moedas emergentes. Então, a gente está surfando essa onda aí também. Essa queda no dólar, em partes também, a gente tem que agradecer a Europa pela aprovação do pacote de estímulos. O que é isso daqui? FPXX. O estoque 600. Estoque 600 é como se fosse o SP500 da Europa. São 600 empresas europeias que fazem esse índice. Eu não fiz estudo nenhum nele ainda, mas ele basicamente segue o mesmo padrãozinho do Dow Jones. A única questão é que o Dow Jones aqui, nesse ponto, ele fez uma ilha de reversão aqui em cima, né? O Dow Jones está aqui em cima, a ilha de reversão, e o do 600 está aqui embaixo, um pouquinho abaixo do 200, ele não rompeu a 200 ainda, percebe que não houve um fechamento convincente acima da média de 200, e agora ele vem caindo. Então, nenhum sinal de correção forte à vista, mas deixou meio que um topinho duplo, não conseguiu romper a 200, pode ser que ele venha corrigindo ainda. E ele tem um outro problema, que as médias não estão mais tão abaixo, né? Ele só tem a M50 aqui segurando com esse fechamento de hoje, ele só tem a M50 segurando para segurar ele aqui. Se a M50 não segurar, ele abre espaço para novas quedas aqui e vir buscar esse fundo e esse fundo. Aí a gente tem que esperar formar um pivô de baixa para a gente projetar. DAX, que é a Alemanha. Bom, vamos atualizar esse FIBO, mas a gente já viu que foi no alvo, né? Ó, foi no alvo. Foi no alvo do pivôzinho que tinha lá embaixo, fez pullback, subiu em linha reta, buscou média, foi no último alvo. Bom, foi no último alvo. O que a gente espera agora? A gente faz isso daqui. A gente pega esse 100% e agora como isso daqui foi um ciclo completo, isso daqui virou uma perna inteira de alta, certo? Então a gente puxa o FIBO lá em cima, correto? E a gente tem aqui as possíveis retrações, caso, obviamente, essa ilha de reversão se confirme, que confirmou hoje, fez um movimento, um gap bem forte, né? E a gente tem aqui as retrações a serem buscadas. O que é o esperado caso realmente os fractais e as ondas de Elliott venham se confirmando? Que ele venha, faça uma onda A, uma onda B e uma onda C, que nada mais é do que um pivô de baixa, para vir buscar essas retrações aqui e a partir daqui iniciar um novo movimento, um novo ciclo. Então é isso que a gente espera para o DAX, que é a Alemanha. Nikkei representa Japão, trabalhando também meio lateralizado. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os índices, fora o SP500, o Dow Jones, Stock 600, DAX, Nikkei, todos eles estão trabalhando nesse mesmo padrãozinho de lateralização e consolidação. Ó, de novo, Dow Jones Industrial. Deixa eu apagar isso daqui que vai ficar melhor. Ó, fez um topinho aqui, média 200, lateralizou. Dow Jones Transporte, topinho, 200, lateral. Stock 600, topinho, 200, mesmo patamar. Nikkei, topinho, 200 aqui, um pouquinho mais embaixo, é o único que está com a 200 embaixo, mas ainda lateral. Percebe que tem um padrão nos mercados globais também, certo? O mercado global ele não anda a esmo, cada um para um lado. A gente tem
as correlações. Por isso que é importante estudar as correlações. Vamos projetar isso daqui só para ver onde foi. Bom, pivô, tem um problema aqui. Ó, tá vendo que aqui é a mesma situação que aconteceu no SP500. Ele tem um topo, ele tem um pivô perfeito, mas o preço não respeita esse topo e fura. Depois fura de novo. Depois fura de novo. Então, o que acontece? A gente vai projetar o topo mais alto, que seria esse daqui. E bingo, né? Foi no primeiro alvo, corrigiu, e a gente tem agora o segundo alvo do Nikkei. Aqui é topo histórico isso? É topo histórico. Não, não é não, não é não. Tem mais coisa para trás aqui. A gente tem aí será que eu posso puxar isso aqui? Deixa eu ver se no semanal tem alguma coisa mais agradável aqui aos olhos. Não, é isso mesmo. Acredito que seria isso aqui mesmo. Pegando aqui, na verdade. Isso, exatamente. É isso mesmo. Pivôzinho confirmado. Primeiro alvo, corrigiu até as médias e agora segura da mesma forma que o restante dos mercados. Xangai, que representa a China. Durante a crise, a China proibiu o short seller. Eles proibiram vendas na bolsa. Então, a gente teve diversos dias com a bolsa subindo ao invés de cair. Apesar desse gap monstruoso aqui que a gente teve entre o dia 23 de janeiro, que foi justamente quando iniciou as correções globais, e o dia 22 e 23, apesar desse gap gigantesco aqui na China, depois disso, que eles caíram 10%, foi proibido a venda. Então, durante todo o período que o mundo inteiro estava caindo, a China estava subindo. Quando eles permitiram a venda de novo, o mercado corrigiu e caiu tudo que tinha que cair. Aliás, caiu muito menos do que o que tinha que cair, porque em teoria a China tinha que ter caído muito mais para ser condizente com todo o estrago que aconteceu. Bom, depois disso eles começaram, lá em março, eles começaram a, exatamente no dia 23 de março, que o mercado fez fundos de uma forma global, eles começaram a divulgar os PMIs, as temperaturas de produção industrial. E todos os PMIs que a China soltou desde março estão sendo positivos ou acima do esperado. Porra, o país ficou literalmente trancado por mais de 60 dias. Ele ficou de dezembro, finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro e março fechado. E depois desses 3 meses praticamente tudo fechado, eles começam a soltar dados positivos. Como? Não sei. Eu chuto manipulação. Eu chuto. Ô, Jorge, mas eles ficaram fechados em que sentido? Fábricas fechadas, indústrias fechadas, comércio fechado. A China foi o país que mais fez o lockdown rigoroso. Mas a exportação tava ativa, pô. Não? Tava, ué, chegou produto para mim nesse período. Sim, mas chegou muito pouco. A maioria das coisas foram travadas. Eu não Eles sei. começaram a soltar mais coisa depois de março. Eles começaram a abrir novamente depois de março. Mas imagina 2 meses de uma fábrica fechada. Qual o impacto disso? Agora imagina Sim. 2 meses de uma fábrica chinesa fechada que produz em escala global. Entende? Não faz nenhum sentido os PMIs da forma que vieram. Porque o esperado era, por exemplo, 30 e o PMI veio 51. Entende?
Eu não sei se eu consigo achar o gráfico de PMI da China. Esse aqui. É isso aqui que eu tô falando. Chuck, golzinho tá vendo, velho. Se você souber que. Aqui. Esse daqui é o gráfico de PMI da China. Ó, presta atenção. Isso daqui é o patamar pré-crise, certo? Como ele vinha. Crise. Soltaram um PMI aqui em fevereiro, se não me engano. E o próximo PMI, o segundo depois da crise, já foi aqui em cima. Tanto de manufatura quanto de serviço. Entendeu o que eu quero dizer? Tá vendo o tamanho da discrepância? Vai, eu vi. Foi um pouco pra vender aí, parece. Que ano que é, não sei. De o quê? Mas eu boto fé. Não, eu tava falando que tava tendo uma interferência no áudio aí. Mas eu boto fé nisso aí. E tem que lembrar também que a China foi um dos primeiros países a fazer o lockdown, né? Quando ela tava acabando, é quando os Estados Unidos, por exemplo, tava pensando em começar a fazer um lockdown mais severo. Uhum. Então, e é por isso daqui que eu falo que muito provavelmente os dados foram manipulados. Porque a gente tinha um patamar aqui na casa de 50, que era o desenvolvimento padrão chinês. De repente, com o corona, ele vem na casa dos 30 e no mês seguinte, já quando estava retomando as atividades, já voltou para 50. É essa discrepância aqui que eu falo que é muito esquisito. Porque o natural seria que pelo menos isso aqui fizesse uma escadinha. Né? Aqui caiu uma escadinha, subiu reto, depois voltou a subir. Mas aqui subiu só na paulada. Né? Então tem que ver o que acontece aí com os chineses, que eles fizeram ou com a produção, que eles são muito bons com isso, ou manipularam dados. E aqui a China, com a escalada das tensões aí, o índice vem corrigindo e inclusive armou um pivô de baixa. Se perder esse fundo aqui confirmado o pivô, deixa eu projetar ele aqui. Ó, tá bonito, pivô bonito, pivô bem feito. Subiu corrigindo até a última média, deixou uma sombra bem forte. Segundo candle fechou ainda abaixo. E agora, hoje, né? Esse aqui é o fechamento de hoje. Fechou bem feio. Se ele perde esse fundo, a gente vai buscar lá uns 30 mil. Tem mais o que aqui de queda? 5%, 5%, 9%. Quedinha tranquila. Petróleos. Petróleos se estabilizaram num patamar de preço depois que de todas as interferências da OPEP, da Rússia, da Arábia Saudita para manipular o preço do petróleo e fazer ele voltar a subir antes das demandas. Então agora ele se mantém aí na casa dos 40 a 45, tanto o Brent quanto o WTI. Vão se segurando aí os dois na 200. WTI, o Brent ainda está um pouquinho mais longe, o WTI ficou mais perto aqui do 200. Acredito que por conta da anomalia de preço negativo, que distorceu um pouco aqui também a 200, então é melhor a gente olhar só o Brent, né? Então tá preso aqui nessa região ainda. Euro em relação ao Brasil, em relação ao real, se valoriza, né, por conta dos pacotes de estímulo. Euro em relação ao dólar se valoriza muito, e isso daqui é o que eu falei que puxa o DXY. Veja, olha só como que um gráfico é exatamente o espelho inverso do outro, é o espelho do outro. Isso aqui é o euro-dólar, certo? Euro-dólar. O que a gente tem aqui? A gente tem uma bandeirinha de alta sendo ativada e confirmada.
certo? E aqui a gente tem também uma lateralização em triângulo para baixo, certo? Se a gente puxar o DXY, olha como eles são exatamente o oposto. Aqui a gente tem um triângulo ascendente e uma bandeira de baixa, e aqui a gente tem um triângulo descendente e uma bandeira de alta. Uma dúvida, como que faz para saber se é descendente ou ascendente o triângulo? Qual que é o macete? Se ele está subindo ou se ele está caindo. Não tem muito. Um triângulo ascendente. Ó, deixa eu desenhar aqui. Vai, cadê o triângulo? Aqui. Triângulo ascendente. Triângulo descendente. Entendi. Entendi. Agora eu saquei. Certo? A pontinha dele aponta ou para cima ou para baixo. Agora sim, entendi. Mas viu como um gráfico é exatamente. Vai brincar lá fora. Sai fora. Mas viu como que um gráfico é exatamente o oposto do outro? Ó, euro, euro dólar. DXY. Para baixo, para cima. É como se a gente pegasse o mesmo gráfico e invertesse. Se eu pegar meu monitor e virar ele de cabeça para baixo, eu vou ver o gráfico do euro dólar. Justo. Ouro. Ouro que bateu, tá batendo recordes aí dia após dia, vem subindo muito forte. Fechou hoje em 1.900 dólares por onça Troy. Um dos gestores que eu sigo lá no Twitter, para ter uma noção um pouquinho melhor, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, que é: o que o ouro está querendo dizer pra gente? O que o gold, qual que é o recado que o gold está passando? Porque o ouro sempre foi um ativo de reserva de valor, ele sempre foi um hedge, ele sempre foi o porto seguro. Então, se as pessoas estão comprando ouro e está tendo um volume tão grande para aumentar o preço dessa forma, o que isso quer dizer? Por quê? Ele está quase na máxima histórica. Deixa eu puxar um mensal aqui. A máxima histórica, olha só, está do ladinho. Então, o que acontece? O que o ouro está tentando dizer para a gente? Está tentando dizer que não acabou, que muito pelo contrário, ainda vai vir mais coisa aí, que as pessoas, grandes fundos ou grandes fortunas estão se protegendo comprando ouro, né? Pois o ouro é um ativo de reserva de valor. Vai vir uma grande correção, crise? Não necessariamente, mas o ouro está mandando um recado aí, ele está subindo, continua subindo, e é necessário ficar atento aí a isso. Bitcoin, desde o terceiro halving ele não saiu do lugar. Eu não entendo muito de Bitcoin, mas o volume de negociação do Bitcoin diminuiu bastante, desde o terceiro halving. Eu não sei até que ponto que vai ficar viável para as empresas continuarem minerando Bitcoin, visto que depois, cada halving ele fica mais caro a mineração. Então eu não sei se ele vai ser viável, se não vai ser viável, mas os economistas que entendem um pouco mais dizem que para ele ser viável para minerar do jeito que é minerado hoje, com as máquinas e com a energia que ele consome, ele teria que estar pelo menos acima dos 10 mil dólares, senão ficaria complicado e as empresas começariam a minerar moedas alternativas. O Bitcoin ele vai ter mais um halving ainda, que vai ser acho que daqui uns 4 anos, uma coisa assim, que ele vai dividir e vai ser o último halving. E a partir daí as pessoas não ganham mais dinheiro minerando, mas só com transações, né? É uma parada muito louca. Commodities continuam subindo, continuam indicando que ainda existe uma demanda suprimida aí
petróleo, soja, trigo, milho, todo tipo de commodities. Acredito que ele ainda vai subir um pouco mais, visto que o patamar pré-crise estava lá no 1,67, a gente está bem distante disso ainda. Ainda tem um longo caminho a se percorrer aí nas commodities. Lembrando que, por exemplo, a Bolsa dos Estados Unidos, ela é muito focada, ela tem muitas empresas em tecnologia, certo? Então, se a tecnologia sobe, se o tech sobe, a Bolsa americana como um geral sobe. O Brasil, a gente não tem empresas de tecnologia, muito pelo contrário, a gente tem empresa de commodity, Vale, Petrobras, bancos, eles não entram, mas puxam a gente também. Mas o principal disso são as commodities. Então o Brasil, como um dos maiores exportadores também de soja e grãos do mundo, ele tem esse peso nas commodities, certo? Então as commodities subindo também é bom para o Brasil, porque o preço delas sobe e a gente consegue vender mais caro para fora. Petróleo futuro continua no mesmo patamar do Brent e do WTI. E a Nasdaq, que bateu recordes históricos aí, vem corrigindo e vem puxando para baixo. Vamos ver aqui. Deixa aqui. Seria aqui? Ah, seria aqui. Quem que tá com a caixa de ferramenta aí? Uai, velho, foi mal, achei que tá mutado aqui. Tô ouvindo as ferramentas batendo aqui. Então, ele atingiu o segundo alvo desse espelhamento, dessa perna de baixa, certo? Espelhou para cima, bateu lá nos 11.000 e recuou. Bom, como é segundo alvo, pode acontecer aqui uma reversão, né? Então vamos deixar aqui. Pode ser que a Nasdaq venha testar o topo dessa perna de baixa para fazer um novo pivô, né? Que eu acho que seria até o saudável, visto que o movimento está bem esticado. Fazer uma perna de baixo, vir corrigir aqui para daí sim continuar subindo e a gente ter uma projeção até mais bonita, mas por enquanto ela vem corrigindo. É bem normal depois de uma bolsa ou de um índice bater máximas históricas, fazer new heights, que ela corrija um pouco, porque pensa o cara que, por exemplo, está comprado desde quando rompeu 200, desde aqui, ele está comprado desde os 8.300. 8.300. Ele pegou toda essa perna de alta. Quando bateu 11.000, o cara viu que, sei lá, o cara usa Fibonacci. O cara falou, ih, foi segundo alvo de Fibo. Vou zerar todos os meus trades. E o cara pega e zera tudo isso. Isso cria uma pressão de venda e o mercado corrige. Bem tranquilo. Então, quando as bolsas batem máximas e tudo, é bem comum na sequência fazer uma nova correção para depois engatar a alta de novo. É bem tranquilo, aliás. É até saudável isso. Realiza lucro aqui, compra aqui embaixo de novo para voltar a subir. Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Google e Tesla, Nvidia e Tesla, elas também corrigem, porque todas elas fizeram novas máximas, todas elas acompanharam a Nasdaq, inclusive elas puxam a Nasdaq, né? Visto que são as mais pesadas aí nos índices, elas têm um market cap maior. Então, os investidores fazem a mesma coisa. Se ele vendeu Nasdaq, ele também vai vender Tesla, vai vender Nvidia, Google, e essas empresas corrigem. O que acontece é que, por exemplo, as empresas que estão super valorizadas, uma correção de $70, por exemplo, na Tesla, que foi, acho que isso daqui foi $70, 168, $100. Deixa eu achar $100 aqui. Tá, $100 aqui. Se a empresa, se cada ação da Tesla se desvaloriza $100, o Elon Musk perde, sei lá, 30 bilhões de dólares, 40 bilhões de dólares.
entende? São valores surreais. Então é bem estranho ter empresas que valem bilhões e bilhões de dólares e puxar o mercado por isso. Isso eu acho uma disfunção interessante. Mas tá aí. Tesla passou dos $1.000, foi reto até os $1.800 e agora corrige um pouco. Novamente, correção saudável, correção natural. Deveria, né, corrigir até os últimos topos aqui, que é essa região aqui dos 950 ou 1.000, para depois iniciar uma nova perna de alta. Acredito que é isso. Deixa eu ver se tem uma projeção aqui de Fibo. Provavelmente tem. Deixa eu ver. Pegar esse aqui ou esse aqui, esse aqui. Esse aqui tá mais bonito, hein? Parece até que fez um pullback. Esse aqui tá mais bonito. Vou ficar com esse aqui. Vou ficar com o espelhamento dessa perna aqui pra cima. Considerar que rompeu o primeiro alvo, fez pullback no primeiro, rompeu o segundo, fez uma distorção e ainda tem o terceiro. O terceiro seria lá nos 1900. Provavelmente tem algum outro pivô aqui que fez topo aqui, mas eu vou ficar com esse daqui por enquanto. Fez um pullback bonitinho aqui também, confirmando essa região como resistência aqui também. É isso. Bom, creio que seja isso. Alguém tem alguma coisa a falar? Pergunta? Ou tá de boa? Muito bom, hein? Full HD essa aí, completa. Sim, Show de bola. excelente aí esse closing bell. Foi bom. E saber que tem chinês que não tem o olho puxado, hein? Pra você ver que coisa. Tem, pior que tem. Pior que eu também não sabia. Também não sabia disso, cara. Quando eu vi a thread lá, eu fui pesquisar e caramba, tem mesmo. E é um pessoal que sofre bastante lá, cara, desde 1800. E a galera do Trump lá, os oficiais dele, já comentaram sobre as fazendas de órgão lá e pá. Quer dizer, já tá tudo armado, cara. Eles já entraram em muito lugar por muito menos, tá ligado? Eu tenho medo disso, rapaz. Isso aí vai dar merda ainda. Pois é, eu Se essa também tenho merda medo disso. espirrar, eu só digo uma coisa: corram para as montanhas, porque. Vai dar ruim, vai dar ruim. Mas é isso. Fechar aqui a gravação então e logo mais subir ela no YouTube.